Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula essencial para o ensino médio. E o tema de hoje é determinantes. Esse tema está dividido em 3 partes. Essas aulas essenciais representam o mínimo necessário para você entender a matéria e terão pouca duração. Após ela, é importante que você intensifique seus estudos com mais exercícios. Então vamos começar. Aula essencial, determinantes, parte 1. Aqui nós vamos definir os determinantes. Como se calcula determinante de segunda ordem e de terceira ordem? Claro que o determinante pode ser calculado para a matriz de quaisquer ordens, quarta, quinta, sexta, etc. Isso será tema para outra aula. Então, eu vou começar aqui com a definição do de segunda ordem. Seguem abaixo as definições dos determinantes para matrizes de segunda e terceira ordens. Determinante de segunda ordem. Então, pense numa matriz 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Determinante só está definido para a matriz quadrada, lembre-se disso. Se a matriz tem o nome de matriz A, o determinante vai ser indicado por det-A, ou o A colocado entre duas barrinhas verticais, parecido com aquela de módulo. Então, repare aqui o símbolo de matriz. É uma tabela cercada por tabela retangular, por esses colchetes, podendo ser parênteses também. No caso do determinante, tem que se fazer um outro símbolo, vão ser essas barras verticais. Ele é calculado pela seguinte expressão: A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Em outras palavras, o det-A é indicado aqui pelas barras verticais, a matriz, né? Uma vez indicado pelas barras verticais, está se pedindo o determinante. E aí, faz-se essa conta aqui com os elementos, repare que os 4 estão aqui, da matriz. Então, repare que o determinante é um número obtido a partir da matriz. Aí você pode perguntar, mas por que o determinante é desse jeito? Então, vamos ver. Aqui eu vou colocar uma justificativa para isso a partir de um sistema de 2 equações e 2 variáveis, no caso aqui, x e y, está certo? E aí você vai entender, vai ter uma justificativa, vai entender um pouco por que o determinante foi definido dessa forma. Repare antes que se trata da multiplicação, inicialmente aqui, dos elementos da diagonal principal, A11 vezes A22, e diminuído do produto dos elementos da diagonal secundária, A21 vezes A12. Repare que é isso. O determinante de ordem 2 é obtido dessa forma, é só isso. Primeiro diagonal principal, depois secundária. Agora, repare esse sistema aqui, é um sistema geral, é 2 por 2, dizemos que é 2 por 2 porque tem 2 equações e 2 variáveis. As variáveis são 2 incógnitas, perdão. Incógnita é aquilo que se tem para descobrir, né? X e Y no caso. E as 2 equações estão aqui, nas 2 linhas. Suponha que queiramos achar o valor de x. Para isso, nós temos que eliminar y. E o método de eliminação é a multiplicação, né? Multiplica as equações, aquele método da adição. Bom, olhando para o y e querendo eliminar ele, você percebe que aqui está by e aqui dy. Então, um jeito de eliminar é esse aqui, multiplicando essa primeira aqui por d e a segunda por menos b. Repare que isso vai funcionar. Vamos ver como vai ficar a cara do sistema? Veja só.
AX vezes D vai ficar ADX. BY vezes D vai ficar mais BDY. E aqui MD. A outra equação vai ficar menos BCX, vai ficar menos BDY, e aqui menos NB, certo? Agora nós colocamos para fazer a soma, não é? O que aconteceu com o BDY? Esse é mais, esse é menos, deu zero. E aqui você tem o X comum. Quando for somar, pode-se colocá-lo aqui em evidência, ó. Quem é que multiplica o X? AD e embaixo menos BC. Então, eu já coloquei em evidência o X. E aqui do outro lado ficou MD menos NB. Para encontrar o X, isso aqui é um número, porque todas essas letras são constantes do sistema. O que nós fazemos? Nós dividimos o que está no segundo membro pelo que está no segundo multiplicando. Então, essa é a explicação. Ah, mas como assim a explicação? A explicação está aqui, ó, no denominador. Por que o determinante é definido dessa maneira? Repare aqui a matriz formada. Eu quero que você pense na matriz formada pelos coeficientes das incógnitas no sistema. Os coeficientes de x são A e C. Vou montar aqui A e C, a matriz. E de y, B e D. B e D. O que acabamos de ver na definição do determinante aqui? Não é o produto da diagonal dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da secundária? Pois então, faça isso aqui para essa matriz. A vezes D, AD, está aqui. B vezes C, BC, está aqui. Então, o que motiva a definição do determinante é justamente a resolução do sistema. Não é à toa que se estuda no ensino médio aí esses três capítulos juntos: matrizes, depois determinantes e depois sistemas. Poderia se estudar em ordem inversa, começar com sistema, porque a partir de sistema é que se estabelece aí, se dá início à teoria de matrizes e de determinantes. Então, o sistema é que fez gerar esses capítulos anteriores, matrizes e determinantes. Tá certo? Então, aqui você já vê, isso aqui costuma ser chamado de D. Essa continha aqui. Muito bem. Então, a resolução do sistema faz com que apareça aqui no denominador essa conta. E quando nós vemos pela tabela, essa conta é definida como determinante. O mesmo vai acontecer quando tivermos sistemas de ordem 3. Por isso a definição aqui, mas não se assuste, porque nós vamos ter aqui uma definição, um método fácil de cálculo do determinante de ordem 3. Então, aí está. E repare uma coisa aqui, essa conta do numerador. Vamos já observar ela aqui. Que matriz será que dá essa conta aqui, hein? Que matriz que dá? MD, só se fizermos assim, olha. Vou colocar aqui do lado. Se colocar o M aqui, não é? Deixar o D aqui e colocar o N aqui e deixar o B, o determinante dessa matriz não vai dar MD menos NB? Então, como é que nós podemos ver essa matriz aqui? Essa matriz comparada com esta, não parece que foi tirado a coluna do x aqui, que é de A e C? Aqui, ó, a coluna dos coeficientes de x, A e C.
Foi tirada a coluna dos coeficientes de A e C e foi colocada a dos termos independentes no lugar. Ó. E aí deu isso aqui. Aí, o que nós passamos a ter? Nós passamos a ter uma espécie de padrão ou método para resolver esse sistema. É comum chamar essa expressão aqui de dx sobre d. Então, vamos entender o que são eles. O d é o determinante que vem a partir, você começa por ele, que vem a partir dos coeficientes. E o dx, ele é obtido da matriz quando você troca a coluna do x pela dos termos independentes, formando essa matriz aqui. Então, temos aqui um padrão para resolver esse sistema, né? Se fôssemos achar o y depois, seria dy sobre d também. Mas isso tem um exercício abaixo que nós vamos fazer isso. O que eu quis mostrar para vocês inicialmente é que o sistema é que motiva essa definição do determinante de ordem 2, 3 e em geral. Está bem? Então vamos lá. Agora vamos um pouco mais rápido aqui, porque pode surgir, quando você começar a estudar determinante, e isso for apresentado diretamente para você, a pergunta que vai saltar imediatamente é lógico, mas por que o determinante é assim? Então, está aqui ilustrado para você. É devido à resolução de sistemas de equações do primeiro grau. E agora vamos ao determinante de terceira ordem, para que logo em seguida possamos fazer de modo prático esse exercício. Determinante de terceira ordem. A matriz de terceira ordem tem esse aspecto, certo? O determinante também indicado por det A, ou esse A entre duas barrinhas, é calculado pela expressão. Quando você ver essa expressão aqui, né, se ela é apresentada assim, a gente toma um susto, né? Provavelmente toma um susto. É claro que não é para memorizar ou decorar isso. Né? Ou seja, o determinante dessa matriz é essa expressão aqui. Repare que é um produto. Cada produto tem 3 fatores. Eu vou mostrar para você aqui como é que acontece. Veja só, se você acompanhar aqui. Ó. Esse A11 vezes A22 e A33 está aqui. Ó. Repare que ele está aqui. O próximo, A12, A23 e A31 está aqui, ó. Você pega esses dois aqui, está faltando um para completar, né? Quem é? É este aqui. Depois é A13, A21 e A32. Repare que na direção da diagonal principal, ó. Pronto, cobriu já os 3, né? Aqui começou com 1, então faltavam os outros 2. Repare também o seguinte, no sentido da diagonal principal, todos são antecipados de sinais de mais, os 3 produtos. E agora vem os que são antecipados de sinal de menos. Em que sentido? Da secundária. Olha aqui, A31, A22 e A13, são esses aqui. Ó. São esses. O próximo, então esse é no sentido negativo. O próximo, 32, 23 e A11. Aqui. 3, 2, 2, 3, só falta esse aqui. E aqui, 3, 3, 2, 1, 1, 2. Olha o 3, 3 aqui e o 2, 1, 1, 2 estão aqui. Muito bem. Esse é o resultado do determinante de terceira ordem. Mas também, de novo, não se assuste que nós vamos ver o que se chama aqui, ó, a regra de Sarri, para calcular esse determinante. Vamos ver? Então vamos ver aqui. A regra de Sarri é simplesmente obtida, é uma regra que facilita o cálculo do determinante. Ela pede para que repitamos aqui a linha ou coluna ao lado da matriz. E funciona. Então repare aqui que eu vou mostrar para você. Eu vou aproveitar essa matriz aqui, ó, que está aqui do lado. Olha aqui.
Veja essa coluna aqui, A11, e aqui A21, e aqui A31. Você repete aqui, não é? Depois A12, A22, repete ao lado, e A32. Repare que ao fazer isso, esses fatores aqui, esses termos aparecem exatamente aqui, ó, seguindo esse processo, ó. Diagonal principal, aqui está. Agora você segue direto aqui, ó, não é melhor? Repetindo as duas colunas à direita, estão aqui. E agora aqui, esses três, o produto dos três está aqui. E depois nesse sentido aqui, ó, aparece esses três aqui e esses três aqui, no sentido negativo, tá? Essa é a regra de Sarri. Repetir a coluna à direita, podendo também repetir as duas linhas embaixo aqui. É assim que se calcula esse determinante. Vamos à prática, então. Temos aqui alguns exercícios. Vamos rapidamente. Apesar de ter falado tudo isso aí, o cálculo é mais imediato. Vamos calcular os determinantes. Esse exercício da letra A, vamos calcular aqui mesmo, olha. Como é que se faz? 3 vezes 4, eu vou indicar. Claro que você pode colocar 12. 3 vezes 4, menos, sempre menos, 2 vezes menos 5. Respeitando o sinal dos números aí, está bem? 3 vezes 4 é o quê? 12. Agora, menos 2 vezes menos 5 é mais 10. Portanto, esse determinante deu 22. Então, de novo aqui, agora, na prática, você vê aquilo que eu disse antes. O determinante é um número. O determinante é número. Um número obtido a partir da matriz. Vamos ver agora este aqui. Quem são os elementos? São x mais 5, 3 na primeira linha, menos 2x e menos 4. Veja a barra vertical aqui, ó. Essa barra vertical, cercando essa tabela matricial, está pedindo determinante. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar o menos 4 na frente, fica melhor. X mais 5 vezes menos 4 é o mesmo que menos 4 vezes x mais 5. Vamos indicar. Menos 3 vezes menos 2x. Você pode fazer 3 vezes menos 2x ou menos 2x vezes 3. Agora, cuidado com a sinalização, né? Menos 4 vai distribuir. Menos 4x menos 20. Tá certo? Aqui, ó. Tem uma distributiva aqui por causa da soma. E menos 3 vezes menos 2x é mais 6x. Certo? Então, aqui finaliza reduzindo x com x só. Isso não é equação, não. É uma expressão. 2x menos 20. Combinado? 2x menos 20 é o resultado. Acabou. Ele não está igualado a nada, não tem nada para resolver aqui. E agora, um determinante de ordem 3. Então, de novo, aquilo que eu falei, não precisa se assustar com aquela expressão destacada acima, cheia de índices, né? Repleta de índices, não precisa. O que você vai fazer? Primeira coluna, repete à direita aqui. Segunda coluna, repete aqui à direita. Só as duas. Menos 1, 1, 3. E agora, você vai multiplicar no sentido da diagonal principal. 3 produtos. Olha. 3 produtos, cada um com 3 fatores. Esse sentido é o chamado sentido positivo. O sentido positivo é aquele que não altera o sinal. Então, vamos fazer direto assim, ó. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Menos 1 vezes 0 já deu 0, né? E aqui, 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então, esse é o sentido positivo. O sentido positivo é o sentido que não altera o sinal, que não quer dizer que aqui não possa dar negativo. Agora aqui, o sentido negativo é o sentido da diagonal secundária. Olha, vai fazer mais 3 produtos, que é no sentido negativo. O que é o sentido negativo? É aquele que
após feito o produto, você vai ter que trocar o sinal do resultado. Por exemplo, 5 vezes 1 vezes menos 2. Isso dá menos 10, não é? Trocando o sinal, mais 10. 3 vezes 0 vezes 4. Bom, isso aqui dá 0. E 2 vezes 2 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 4. Com esse menos, mais 4. Viu? Então, aqui deu uma soma só de positivos, olha. 38, 48, 52. Esse é o valor determinante de ordem 3 aqui. Combinado? Muito bem. Está aí o exercício de cálculo de determinante ordem 2 e 3, a letra A. Vamos para a letra B. É um outro exercício que você pode encontrar por aí para você fazer. É uma equação. Resolva a equação. Um determinante de ordem 2 igualado a um determinante de ordem 3. É uma outra forma de escrever uma equação por meio de determinantes, né? É uma equação porque tem uma igualdade aqui. Está querendo que esse determinante tenha o mesmo valor desse outro aqui. Então, vamos fazer o de ordem 2, escrever aqui do lado. E o de ordem 3, escrever do lado. Tá certo? Então, aqui nós vamos fazer... Aqui fechou a letra A. Vamos à letra B. Como é que se faz esse determinante aqui de ordem 3? Produto dos termos da diagonal principal menos o produto da secundária. Vamos ver. Fica assim, 2 vezes x menos 1 menos 3 vezes x mais 3. Certo? Muito bem. Agora, veja o que eu vou fazer. Aqui eu repeti as colunas, não é? Eu vou repetir agora as linhas para você ver que também isso pode ser feito. A primeira linha, aí repete embaixo. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, aí começa. Primeira, segunda, certo? Então, vou repetir a primeira aqui, agora a segunda. 2x, 1 e 0. Aí o igual é esse igual aqui, tá bem? Eu estou continuando aqui. Ali na frente eu vou colocar o resultado. Então, vamos. 4 vezes 1, eu vou fazendo assim, ó. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Depois, 2x vezes 3 vezes 5. 2x vezes 3 são 6x. 6x vezes 5 são 30x. E agora aqui, 2 menos x vezes menos 1. Tudo bem. Só que vezes 0 vai anular tudo. Então, não vamos nem preocupar com multiplicar o menos 1 com esse aqui. Então, aqui já foi também. Agora, no sentido, na direção da secundária, assim, ó. Né? Aqui, errei aqui, ó. É aqui, ó, com 5, está bem? Então, vamos lá. Agora é negativo, né? Então, 5 vezes 1, 5. Vai ficar menos 5, então. Menos 5 eu vou indicar. Vezes 2 menos x. Aqui tem um zero, olha. Olha só. 4 vezes 3 vezes 0. Dá 0. Tanto faz mais 0 ou menos 0. E aqui temos o 2x. Essa podemos colocar o resultado direto. Vezes menos 1 vezes 2. 2x vezes menos 1 é menos 2x. Menos 2x vezes 2 é 4x negativo. Sentido negativo mais 4x. Não se esqueça que esse sentido aqui é negativo e esse da diagonal principal é positivo. Agora, vamos desenvolver esse lado e o outro. Distributiva 2x menos 2, aqui também, menos 3x menos 9, sinal de igual. Aqui, vou repetir esses dois, o 0 pode tirar, o menos 5 distribui, e aqui 5x, 4x. Vamos reduzir aqui, tudo que tem x aqui, vamos reduzir. 2x menos 3x é menos x. Menos 2 menos 9 é menos 11. Pode ser feito dessa maneira. Aqui, 8 tira 10 é menos 2. 30 com 5 e com 4, 39.
39x. Agora, o que tem x vem para cá, né? Assim? Menos x menos 39x. E aqui o menos 11 fica mais 11. Eu vou resolver aqui do lado. Menos 40x igual a quanto? A 9, não é? Então, x é igual a menos 9 sobre 40. Esse é o resultado da equação. E aí estão resolvidos. Então, é uma equação do primeiro grau que deu, mas indicada por meio de determinante, apenas para exercitar o cálculo do determinante, né? Aqui de ordem 2, aqui de ordem 3. É um tipo de exercício que você vai encontrar nos seus livros ou na sua lista. Bom, agora vamos ao exercício C. Vamos ao exercício letra C aqui, onde é dada a matriz A e pede-se para calcular o determinante da expressão 2A menos AT. Ou seja, multiplicar a matriz por 2 e diminuir da sua transposta. Portanto, o primeiro passo é fazer essa expressão aí. Vamos fazer 2A menos A transposta. Então, essa parte aqui é para lembrar essas operações. Vamos direto aqui. Olhe para o A. O A é 3, 2, menos 1, 1. O que é 2A? É um número multiplicado por matriz. É multiplicar todos os elementos por esse número. Então, dobra tudo aqui. Vai ficar 6, 4, menos 2, 2. Tá certo? Esse é o 2A. Menos A transposta. O que é A transposta? O que é linha no A vai virar coluna. Lembrou disso? Então, o 3, 2, que é linha, vira a primeira coluna. O menos 1, 1, que é a segunda linha, vira segunda coluna. E agora temos que fazer uma subtração. Não pode esquecer que a subtração se transforma em quê? Em soma, não é? Esse sinal de mais vai virar menos. E o que é feito com esse sinal de menos? Ele é distribuído aqui para dentro. A matriz oposta, menos 3, menos 2, mais 1, menos 1. E, finalmente, obtemos aqui a matriz resultado. Vamos ver. É só acompanhar a posição dos termos. 6 somado com menos 3 é 3. 4 somado com 1 é 5. Menos 2 com menos 2 é menos 4. E 2 menos 1 é 1. Então, essa matriz que acabamos de encontrar é esta aqui. É essa expressão. E aí está pedindo o determinante disso. Então, você vem e escreve o det de 2A menos A transposta é isto aqui. Vou até armar. Ó. Repare que eu mudei o símbolo. As barrinhas verticais. Tá bom? Não calcula determinante a partir daqui, não. Como é uma matriz de ordem 2, matriz de ordem 2 é fácil, né? Multiplica os elementos da diagonal principal e diminui do produto da secundária. Olha, se quiser explicar bem. Ou já pode fazer assim, 3 vezes 1, 3. 5 vezes menos 4, que já está aqui, é menos 20. Com o sinal de menos, mais 20. 23. Então, o exercício fica resolvido aqui. Esse da letra C. Calcule o determinante de uma expressão matricial. Você resolve essa expressão matricial primeiro, para depois achar o determinante. Está bem? E, finalmente, a letra D, que é o que eu havia prometido para vocês lá no início, resolver um sistema usando determinantes. Então, aqui você vai fazer assim, ó. Você vai chamar de D. Olha só, ele tem duas variáveis, duas incógnitas, x e y, e duas equações. Se ele tiver a solução, nós podemos usar o determinante para encontrar essa solução. Então, vamos ver. Começamos com o D. Quem é o D? O D é formado pelos coeficientes das variáveis. Coeficientes das incógnitas, perdão. 3, 2 e 5, 4.
lembre-se do detalhe. Você deve ter o sistema arrumadinho aqui, ó. X embaixo de X, Y embaixo de Y. Não pode trocar, senão dá errado. Bom, aí vamos lá. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 2, 10. Né? Aqui menos no sentido da secundária. Deu 2. Então, se esse determinante for diferente de zero, e então você pode achar a solução. Essa técnica do determinante, para achar a solução, só serve, primeiro, se o sistema for de ordem quadrada, o número de equações igual ao número de incógnitas, e o determinante ser diferente de zero. Agora você tem que achar o dx. Calma, vamos ver o que é o dx. O dx é o seguinte, olhe para o d. O d foi formado com esses coeficientes. Olhe para o d. Se você quer o dx, você vai tirar a coluna do x, correspondente ao x, e vai encaixar o dos termos independentes, que é o 7 e 2. Você vai substituir e vai manter aqui o outro. Esse mesmo padrão serve para sistemas de ordem 3 também. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 5, 10. Deu 18. E aí, como é que você acha o x? O x é simplesmente dividindo o dx pelo d. 18 dividido por 2, que é 9. O 18 está aqui no dx, o 2 está aqui no d. Então, lembre-se, o primeiro a ser calculado é o d, hein? O d. Como é que eu acho o y? Calculando dy. Mesmo processo. Olhe para o d. Olhe para o d. Você quer o dy agora, que é o determinante relativo a y? Então, você vai olhar para a coluna do y no d, você vai tirá-la e vai substituir pelos termos independentes. Então, aqui fica o 3, 2 e aqui fica o 7, 2. Vamos lá, 3 vezes 2, 6, menos assim, ó, 14, 7 vezes 2. Isso aqui dá menos o quê? 8. Portanto, quem é o y? O y, no mesmo padrão do x, vai ser dy sobre d. O dy acabei de achar que é menos 8 e aqui é 2, o d. O d está aqui. Isso aqui é menos 4. Conclusão, a solução desse sistema convém você escrever dessa forma, para verificar imediatamente qual é a ordem. 9 para o x e menos 4 para o y. Então, essa é a solução obtida por meio de determinantes aí. Tá certo? Esse é mais um exercício que você pode também encontrar no seu livro. Nessa primeira parte em que se ensina determinantes de ordem 2 e 3. Bom, então, eu fico por aqui. Essa é a primeira aula, assista às outras e convido você a reforçar esse assunto fazendo os exercícios do seu livro didático da sua lista na escola. Tá? Comente o que você observou, faça a sua pergunta se necessário, tá? E lembre-se, estude sempre para fazer suas próprias descobertas. Um abraço, até breve.